Immigration Breaking News. Apresentação: Law Offices of Líder de Siqueira. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e eu quero comentar com os senhores um editorial muito interessante que foi veiculado pelo Miami Herald, feito por Daniel Schorerhott e publicado em outubro de 2019, 24 de outubro de 2019. Olha que interessante. Foi um ano histórico para a agenda de Trump. Aqui está o que isso significa para os imigrantes. Aí, linha fina. Durante seus 3 anos de mandato, o presidente Donald Trump assinou várias ordens executivas destinadas a restringir a imigração legal e ilegal e a estreitar os critérios para a adjudicação de benefícios de imigração. O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos tem sido uma das agências federais que mais aplicam algumas dessas medidas, atraindo críticas duras de advogados de imigração e ativistas de direitos dos imigrantes. E aí a matéria vai dizendo que a agência de imigração publicou um relatório com as 5 principais medidas que endureceram a imigração legal e ilegal nos Estados Unidos. E é isso que eu quero comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Olha lá. Então a primeira delas, uma medida bastante importante. Ele reduziu o número de pedidos de asilo, certo? Um dos tipos de visto que nós temos para a legislação americana é o asilo. O asilo serve para aquelas pessoas que sofreram ou uma ameaça grave no seu país e solicitam o asilo ou solicitam a permanência nos Estados Unidos. De fato, isso foi uma medida muito importante, aí a gente vai tecendo alguns pontos críticos aí, porque a legislação americana, até por ser um país de muitos imigrantes, ela acolhia muitas dessas pessoas. E naturalmente, especialmente nós, somos países sul-americanos, passamos por guerras urbanas muito graves, especialmente atreladas, por exemplo, ao tráfico de entorpecentes. E muitas pessoas, de maneira correta, solicitavam o asilo aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos concediam. Acontece que, no meu entender, as regras eram um pouco flexíveis demais. E Donald Trump veio então restringir um pouco essas regras, no qual eu acho, na minha opinião, todas essas 5 medidas estão corretas, talvez não a sua aplicabilidade, né? A imigração tem sido muito rigorosa com a aplicabilidade e isso leva, claro, que o Poder Judiciário, a ser acionado o Judiciário para fazer o que nós chamamos de freada de arrumação. Então vem a ordem executiva, manda endurecer aquela regra, há um endurecimento às vezes exagerado e aí vem o Poder Judiciário. A grande vantagem dos Estados Unidos, entre outros países, especialmente eu posso falar porque conheço muito bem o Brasil, é que nos Estados Unidos eles possuem instituições muito sérias, instituições sólidas. Então você tem um executivo sólido, você tem um congresso sólido, um legislativo, você tem um judiciário muito sólido, uma Suprema Corte que a gente confia, né? Já a nossa Suprema Corte brasileira tem certas vezes que a gente fica arrepiado, né? Eu fico com o pouco de cabelo que eu tenho arrepiado com as decisões. Então, mas nos Estados Unidos não, há muita confiabilidade nessas instituições por ser uma instituição, veja, uma formação de 200 anos, diferente do Brasil que tem formado na Constituição de 88 essas instituições, então ainda estão passando por uma arrumação. Então, foi feito um enrijecimento nessa regra, no meu entender, muitas coisas estão corretas, né? Porque de fato havia um abuso. Claro que por outro lado tem acontecido um abuso também da imigração que estão sendo ajustadas pelo Poder Judiciário. Uma outra medida bastante interessante, negar residência a imigrantes considerados em cargos públicos. Esse é um detalhe muito importante. Essa regra foi posta pelo presidente Trump
Então, qualquer pessoa que receber um benefício social nos Estados Unidos tem o seu green card negado. Eu acredito que é uma regra interessante, importante para a economia americana. Ninguém quer na sua previdência, nós estamos discutindo previdência social no Brasil, ninguém quer um encargo na sua previdência social. E os Estados Unidos também não o querem, né? Acontece que tem sido um abuso também nisso, ninguém entendeu exatamente o que significa isso. Você está falando de Medicare, você está falando de scholarship, né, bolsas de estudo, o que está sendo dito com isso? Né? Eu tenho recomendado a muitas pessoas, na Flórida, por exemplo, tem furacão, aí o governo ajuda. Não pegue ajuda. Se você tem um green card, se você tem um processo válido de green card, não vá pedir ajuda para o governo. O governo não quer um encargo, ele quer pessoas que venham trabalhar nos Estados Unidos, que venham ajudar a economia americana, gerar emprego nos Estados Unidos. E está certíssimo, quem vai dizer que isso está errado? Né? Acontece que como a regra ficou aberta demais, tivemos 3 decisões judiciais suspendendo temporariamente essa regra. Uma da Califórnia, que está suspendendo só para a Califórnia, uma para um juiz de Nova York, que está suspendendo para os Estados Unidos inteiro, e uma terceira pelo juiz de Washington, também suspendendo para os Estados Unidos inteiro, até entender exatamente o que é o encargo. No meu entender, acho que é uma regra correta, né, que precisa de ajustes também, porque ficou aberta demais. Terceira, aumentar a exigência monetária mínima para a residência baseada em investidores, é o famoso EB5, né? Eu não gravei um vídeo ainda sobre o EB5, ele está passando por essa mudança, mas eu vou gravar aí na sequência para vocês. Então, já gravei, para quem não assistiu os outros, o EB1, EB2, EB3, EB4 e agora fica o EB5 que teve essa alteração que começa a vigir agora em novembro. Então, aquela famosa, $500 mil. Na realidade, ele já era muito mais do que isso, você precisava de $1 milhão, agora investimento mínimo normal passou para $1.800.000 o investimento para você receber um green card através do EB5. Essa é uma regra bastante controversa, no meu entender acho que foi um exagero, mas de fato, desde 1990 não existia atualização nesses valores, né? Uma outra regra muito importante, isso é um cuidado para quem vai solicitar qualquer tipo de visto aqui para os Estados Unidos. Olha lá, examinando o uso de cidadania e solicitantes de visto nas mídias sociais. Então as pessoas, isso está corretíssimo. As pessoas se comportam nas mídias sociais de maneira inadequada, falando coisas inadequadas. Muitas vezes as pessoas falam nas mídias sociais coisas que elas não teriam coragem de falar pessoalmente. Eu mesmo, nos nossos vídeos aqui, eu já recebi até pessoas extremamente mal educadas falando comigo a respeito dessas orientações que eu dou. Eu não preciso disso, eu não tenho que ver o seu vídeo. Assim, paciência, muito obrigado por ter comentado, mas você vê como as pessoas às vezes se comportam nas mídias sociais de maneira que não se comportam socialmente. Isso é um ajuste que nós temos que fazer exatamente por ser muito novo essa questão de mídia social, né? E a gente vê muito essa crise. O fato é que tem que se tomar muito cuidado com isso daí. Por quê? Porque não pode as pessoas se comportarem, e quem estiver pleiteando, e essa é a atenção, um green card para os Estados Unidos, se comportem na vida social. Isso está certíssimo. É um jeito barato de analisar, né? Mais barato do que investigar a vida de outras pessoas, e ali você consegue extrair o que a pessoa tem de mais puro, porque muitas vezes as pessoas falam na mídia social aquilo que gostariam de falar na vida social real, né? Nas mídias sociais falam o que pensa, mas que não fala na vida do dia a dia normal. E aí você consegue filtrar. Eu acho que está certíssima essa regra do Trump, né? E escala de investigação e triagem de imigrantes. Isso foi um enrijecimento que o Donald Trump fez. Então, a partir do momento que você entra em ajuste de status, por exemplo, agora em vistos que não existia entrevista, inclusive no meu caso, que é um EB1, teve uma entrevista
ela serve para entrevista de ajuste de status, mas também de verificação das informações. Existem pessoas que acabam mentindo em determinados processos, né? E aí vão para a entrevista, onde é uma situação bastante tensa, né? Isso é normal, mesmo para quem está falando a verdade. Eu estava falando a verdade, mas é uma situação tensa. Primeiro porque você está num idioma que não é o seu idioma nativo, né? Então você se sente um pouco constrangido, mas isso é ótimo, porque ali você consegue pegar. Eu acho que ainda precisa de ajustes essas regras, porque nem sempre a entrevista acaba sendo tão eficiente, mas eu acho que é uma medida bastante importante. Por quê? Porque o objetivo é favorecer as pessoas que estão falando a verdade e que querem contribuir com a sociedade americana. Então, é natural que alguns agentes acabam extrapolando, isso faz parte desse processo de ajuste, e aí o judiciário vem e então retoma, mas no meu entender, ao contrário do que muitos críticos, eu critico muitas vezes ao presidente americano quando toma atitudes inadequadas, mas no meu entender, todas essas 5 medidas foram medidas importantes para um refinamento do imigrante. Afinal de contas, é isso que todo país quer. Pessoas boas, trabalhadores, que venham somar para a sua sociedade. Tranquilo, senhores? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilhe o nosso vídeo. Quanto mais pessoas compartilharem e assistirem os nossos vídeos, mais a gente consegue gravar. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais.